A gente está agora conversando com o Fausto da Rocha, já conhecido aqui do nosso programa. A gente vai conversar, é claro, sobre as eleições para o cargo de representante brasileiros. O Fausto foi eleito recentemente e ele é o único que está fazendo parte desse conselho daqui de Massachusetts. Nós temos também 2 suplentes que foram eleitos de Massachusetts, que é o Jorge Costa e o pastor Walter Maurício. Eu convidei os 2, mas eles não puderam comparecer. Mas a gente vai conversar agora com o Fausto, saber um pouquinho sobre as intenções dele, né, para esse conselho, o que ele vai levar e o que a gente pode também ajudar ele, passando informações para ele, os nossos pedidos, os nossos anseios como comunidade. Fausto, obrigada por ter vindo, como sempre. Obrigado, Shirley. É um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa. Então, agora de público, parabéns, né? Obrigado. Essa é uma coroação de uma luta de muitos anos, né? Que eu vejo você fazendo à frente do Centro do Imigrante. E agora, primeiro eu queria saber o que te levou a esse cargo, o que você pretende fazer com esse cargo, porque muita gente, a gente soube que entrou e desistiu porque achava que esse cargo não ia levar a nada. O que você espera desse cargo? Olha, Shirley, o cargo, ele já diz, é um conselheiro, né? Então, nós vamos estar servindo como conselheiros, levando as reivindicações da comunidade até o governo e, junto com o governo, trabalhando para que se crie programas de apoio ao brasileiro no exterior. Então, é um cargo... Depende muito do grupo, né? Eu acredito que as normas que foram desenhadas e as funções, elas são bem simples, simplesmente nós vamos estar trabalhando junto com o Itamaraty, junto com a comunidade, para poder criar esse elo de ligação, porque até o momento praticamente não existia muito diálogo entre comunidade e governo. E agora, com representantes, vai facilitar tanto para um lado quanto para o outro. Quando a comunidade quiser se dirigir ao governo, eles têm os seus representantes. E, ao mesmo tempo, o governo, quando quiser levar mensagens até a comunidade, tem os seus representantes que possam estar facilitando isso. Qual você acha que vai ser o papel do consulado nesse caso? Muita coisa foi falado que a intenção desse conselho é que ele fosse paralelo ao consulado, não tivesse nenhuma ligação com o consulado. Mas a gente sabe que algumas pessoas que se elegeram têm uma ligação forte com os consulados, com os ministros. Então, como que você vê isso? Vai ser uma ligação direta entre povo e o Ministério no Brasil, ou ainda vai se passar via os diplomatas? Olha, o consulado... Você participou das reuniões no Brasil, né? Sim, sim. Teve essa discussão? Sim, teve. O consulado, na realidade, ele tem o papel dele e nós não podemos, a momento nenhum, ignorar. E temos que trabalhar junto com o consulado para que as coisas aconteçam. Por quê? Porque a grande parte das reivindicações, elas são ali dentro do consulado. Então, o consulado, ele é um parceiro nessa nova tarefa. Então, quer dizer, o que vai facilitar é o diálogo com a comunidade e o consulado também, não só com o Itamaraty, mas através do consulado. Porque, na realidade, o consulado é quem representa o Itamaraty aqui nos Estados Unidos, né? E quando tiver, por exemplo, casos de confronto, como o consulado anterior tiveram várias reclamações, teve uma série de problemas entre a população e o consulado, reclamações e tudo mais. Como que você vai lidar com isso? Reclamação do povo contra o consulado, por exemplo, mau atendimento. A importância dessa função agora é que abre o espaço para um diálogo. Então, quer dizer, agora nós vamos ter um acesso maior até o consulado para que a gente possa levar as nossas preocupações, as nossas reivindicações e juntos buscar mecanismos de resolver essa situação para que a gente não tenha caos como houve no passado. Então, eu creio que a tendência agora é melhorar. A gente já vê algumas melhoras depois das 2 conferências, a gente já vê alguma mudança dentro dos consulados brasileiros e a tendência é isso agora melhorar, né? Até chegar um ponto onde a comunidade vai ficar orgulhosa dos consulados que nós temos espalhados ao redor do mundo. Das 2 conferências que foram feitas, que tipo de resolução você acha que realmente fez diferença para o povo aqui? Porque muita gente não sabe nem o que foi discutido lá, muita gente não participou, não leu nos jornais e revistas. O que você achou mais importante nessas reuniões? Olha, a diferença que a gente já começa a ver, é um caso aqui, vamos citar um exemplo de Boston, já é o atendimento, está começando a melhorar, o tempo já está abrindo mais cedo, já estão contratando mais funcionários, já estão colocando mais equipamentos para que possa agilizar o serviço, já voltou a fazer o consulado itinerante. Então, isso você acha que é reflexo
já é reflexo das reivindicações da comunidade brasileira, né, que foram levadas até as conferências. Porque a partir disso já houve a preocupação do presidente, já se criou uma Secretaria de Apoio ao Brasileiro no Exterior que não existia no passado. Então, uma série de coisas que não existia já está existindo. É uma pena que as coisas não acontecem no estalar de dedo, mas já está acontecendo. Eu creio que agora a tendência é só ir melhorando, né? Então, a questão agora com a eleição vai ter muito mais mecanismos de pressão, de negociação para que isso aconteça. Uma coisa que você tinha falado há muitos anos atrás, que é a questão da Casa do Brasileiro, né? De se estabelecer o governo brasileiro fazer aqui uma Casa do Brasileiro. Inclusive, tiveram pessoas, uma vez que você trouxe, para conversar a respeito disso, mas nada seguiu. É um projeto que envolve dinheiro do governo brasileiro para fazer uma organização aqui que seja a Casa do Brasileiro aqui. Sim, esse é um projeto, é uma preocupação, eu ainda tenho essa intenção, vou continuar lutando para que isso aconteça. Existe em outros países? Já não? Existe no Japão, já foi feita a Casa do Trabalhador no Japão. Função? E ela apoiar o trabalhador brasileiro no exterior, principalmente aqueles menos esclarecidos que estão sujeitos a abusos, né? Uhum. Então já existe no Japão e eu espero que em breve venha a ser criada aqui nos Estados Unidos também, que se não vier criar a Casa do Trabalhador, mas que crie o selo da Casa do Trabalhador, um certificado que dê organizações como Sendo Imigrante, o Grupo Mulher Brasileira e outras ao redor do país, para que possam atender o trabalhador brasileiro na área educativa. E também possam receber verba do governo brasileiro. E possam receber verbas, porque a gente sabe que o abuso acontece, a falta de preparo do próprio trabalhador. Então, há uma necessidade de uma educação. Está nos seus planos... Nessas conversas que você vai ter fazendo parte do Conselho, está nos seus planos de reivindicar verba para as instituições que já existem aqui? Olha, a questão talvez não seja a verba. Vamos tentar, com certeza, mas a verba seria muito mais difícil. Mas o que foi conversado na época da Casa do Trabalhador seria talvez através do Ministério da Cultura patrocinar que venham alguns artistas brasileiros aqui fazer show a custo zero para essas organizações e o trabalho delas, então, seria organizar os eventos para que possa arrecadar fundos. Então, seria uma maneira diferente e que não envolveria, assim, dinheiro físico, né? Então, há várias maneiras que se pode buscar esses fundos, através de empresas brasileiras que estão atuando aqui nos Estados Unidos, como o Petrobras, como a Embraer e outras empresas. Então, há outras maneiras que o governo pode trabalhar para conseguir essas verbas. Até através da Caixa, Sebrae, como já começou a dar curso aqui, mas teve uma vez ou outra que poderia dar continuidade a isso também. Agora, o que eu mais gostaria de ver é um apoio do governo junto com os meios de comunicação brasileiro que aqui está. Tanto os jornais, rádios, televisão, em termos de ser um dos patrocinadores desses programas, de que tenha as suas propagandas do Banco do Brasil, da Petrobras, por exemplo, da Embratur, porque seria uma maneira que estaria ajudando a divulgar o Brasil e, ao mesmo tempo, patrocinando o trabalho maravilhoso que a imprensa tem feito. Então, eu acho que, porque muitos dos jornais, televisão, programas de rádio, acabam sendo locais e, com o apoio do governo, eles podem expandir e se tornar, quem sabe, um jornal, uma revista, um programa de rádio e televisão a nível nacional, que estaria levando uma mensagem mais ampla para a comunidade brasileira. Então, isso seria muito interessante. Entendi, questão de verba. Você se desvinculou do Centro do Imigrante depois de quantos? 13 anos? Tinha 15 anos, né? 15... Eu fui fundador do centro, fiquei como diretor executivo durante 12 anos e este ano, no dia 1º de maio, foi a minha despedida. E qual foi o principal motivo que você se desligou? Olha, o principal motivo... Muita gente fala, olha, o Fausto se desligou que é para poder se candidatar a esse cargo. Hoje vai sair um dos principais motivos para a imprensa, você está sendo exclusiva nisso aí. O principal motivo é a minha preocupação que o centro viesse a fechar, porque como nós estávamos sendo muito bloqueado, boicotado pela imprensa, parte da imprensa brasileira. Parte da imprensa. Que eu tô fora. E estava havendo alguma difamação em relação ao centro, à minha pessoa. Então, eu, por ser um dos fundadores e querer bem ao Centro do Imigrante e bem à comunidade brasileira, eu preferi me retirar do que ver o centro vir a fechar. Por quê? Algumas pessoas, ainda não sabemos quem,
pegavam essas matérias, que muitas delas não eram verdadeiras, traduziam e mandavam para as fundações que doavam dinheiro para o Centro do Imigrante. E com isso começou a afetar financeiramente a organização. Então, o que me preocupou é a falta de preocupação com a comunidade. Para te atingir, acabar atingir o centro e atingir com isso a comunidade. Quando atinge o centro, atinge as milhares de pessoas que vão lá todo dia pedir ajuda de graça. Porque, veja bem, é uma organização que atendeu a milhares de pessoas nesses 15 anos de fundação. É uma organização que ajudou a mudar leis trabalhistas aqui dentro do estado de Massachusetts, que ajudou a dar uma visibilidade à comunidade brasileira, tanto aqui nacional como internacional. É uma que trouxe vários estudos junto com a comunidade, saíram dali do Centro do Imigrante, ou foi feito em parceria com o Centro do Imigrante. E vários líderes comunitários também saíram de lá. Vários líderes comunitários saíram de dentro do Centro do Imigrante. E fora os milhões de dólares que nós ajudamos a recuperar para os trabalhadores brasileiros. Então, quer dizer, eu acho que às vezes foi até um pouco de falta de consciência, ou foram então tão inconsequentes em querer me atingir e com isso atingir o centro. Então, por isso, eu preferi sair do Centro do Imigrante. Então, me comuniquei com a diretoria e juntos escolhemos a nova diretora, que é a Natalícia Tracy, que tem feito um trabalho maravilhoso, mas ainda tem muita coisa a fazer. E a gente vê, graças a Deus, o centro sobrevive. E com isso, eu pude me dedicar mais ao rádio, porque agora eu levo a mensagem à comunidade de uma maneira muito... diário? Eu tenho um programa diário na 1360 AM, de meio-dia às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira. Então, com isso, eu consigo dar a voz à comunidade de um tamanho muito maior, porque a audiência é grande, né? Tem imensa audiência e isso já tem dado resultado. Você começou a trabalhar com rádio ainda quando estava à frente do Centro do Imigrante? À frente do Centro do Imigrante. A minha primeira experiência com rádio foi num programa comunitário, uma rádio pirata que se chamava praticamente, né? Que foi feito em Austin, um americano criou. E nós começamos, tinha um programa do Centro do Imigrante, então comecei a aprender. E depois, mais tarde, tivemos na 1230, na 1360, o nosso programa, o Centro do Imigrante no Ar. Depois fomos para 1230, 1300, e até então que a diretoria resolveu que parasse com o programa. Então, quando a diretoria decidiu que o programa deveria se encerrar, então eu comecei um programa junto com o meu companheiro José Bravo. Entendi. E você agora, quais são os seus planos? Vai participar agora do Conselho. Quais são os seus planos? Já tem data? Vai ter a reunião agora dia 2 a 5, Sim, né? Vai ter a conferência dos brasileiros no mundo, agora no dia 2 e dia 3. Mas nós, os conselheiros e os suplentes se reuniram antes? Vamos ter uma reunião no dia 1º, nós vamos ter uma reunião já de trabalho e provavelmente talvez uma no dia 29 também. Então a gente já vai ter as nossas primeiras reuniões já organizando. Então por país, por enquanto, né? Por região? Vai ser todos juntos. Nós vamos estar todos juntos, os 16 conselheiros e os 16 suplentes. Então nós todos vamos estar juntos já agora no Rio de Janeiro. E entre nós nós vamos eleger entre nós o presidente do conselho e também o secretário. Então já tem as normas, não pode ser os dois da mesma região, vai ter que ser regiões diferentes. Depois vai ter, no caso do afastamento do presidente, vai ter inclusive, quem tiver mais interesse em ler sobre o funcionamento desse conselho, está no site brasileirosnomundo.mre.gov.br, tem lá todas as informações e tudo. Aqui estarão indo para essa conferência de Massachusetts, você, que foi eleito, e os dois suplentes, que são o pastor Walter Moriço, o Jorge Costa, e aí uma paixão, ela está indo como convidada na reunião do consulado, que ficou decidido que ela iria participar. Sobre as eleições em si, a gente vê na internet, começaram os boatos, que até hoje não foi mostrado para a imprensa, não foi mostrado para ninguém, para o público, quantas pessoas votaram em cada candidato. A gente está no website já, o número de votantes, coisa de cerca de 18 mil brasileiros. Votos válidos foram um total de 21 mil, sendo que 2.500 e um pouco foram nulos e 18 mil e um pouco votos válidos. Então desses 18 mil,
em 3 milhões de brasileiros no mundo, 18 mil votaram. O que você vê na sua cabeça esse número de participação e o que isso representa para o representante, que está representando uma pequena parcela da população? Olha, na realidade ele não está representando uma pequena, ele está representando toda a comunidade brasileira no exterior. Porque todos os brasileiros que vivem no exterior tiveram a oportunidade de votar. Então, como um grupo menor de 21 mil pessoas votaram, então é esses que escolheram os candidatos que eles acreditam estar mais apropriados a representá-lo. Então, quer dizer, na realidade vai representar todos. A democracia é isso, participa dela quem quer, né? E às vezes... Participa dela quem está sabendo, porque muita gente não ficou também, sabendo. Né? Também. O consulado, o ministério não se preocupou em divulgar essa... De uma maneira mais ampla, Não, né? de maneira nenhuma, não chegou nem a mandar uma notinha para ser publicada nos jornais, falando quando que vai ser, como que vai ser, deixou a cargo dos próprios candidatos de fazer a divulgação e também deixou uma semana antes da votação, a gente ainda não sabia qual site seria usado para... Isso foi uma coisa nova, né? Eu acredito porque por ser uma coisa nova, é a primeira experiência, mas com certeza nós vamos estar trabalhando para que na próxima eleição seja diferente, são por 2 anos. Que seja diferente, entende? Agora, a questão dos números, como diz na própria página no portal lá do Brasileiros no Mundo, é para que algumas pessoas não se sintam constrangidas com os votos, por isso eles não estão sendo publicados. Porque como isso não é parte do eleitoral, isso foi um decreto, não é uma lei, então por isso ele ficou... Eles preferiram omitir o número de votantes. Agora ficou aberto para cada candidato que queira saber os números, ele pode passar um fax ou mandar uma carta por escrito solicitando... Pedindo o número de votantes nele. Você já pediu o seu? Eu pretendo pedir amanhã, né? Porque eu também tenho a curiosidade de saber, já que eu fui eleito e o mais votado aqui na região 2... Você foi o mais votado dos Estados Unidos, né? Da região Estados Unidos, Canadá e Caribe. E a gente quer saber exatamente quantos votos foram. Quantos votos? Eu tenho uma estimativa, né? Eu acredito que eu devo ter conseguido entre 2 a 2.500 votos. Estados Unidos inteiro foram 7 mil e poucos votos, o Canadá em torno de 500 a 600 votos. E 3 votos no México, até um amigo fez uma brincadeira, né? Os 3 votos do México porque estava em trânsito, né? Estava na fronteira chegando. É uma brincadeira, gente. Mas eu já analisei um pouquinho dos votos, né? E comparei, por exemplo, o Japão, são 300 mil brasileiros morando lá e eles escolheram 3 candidatos. Comparado com um país como o Líbano, que são 5 mil brasileiros morando, e eles elegeram também 3 candidatos. Então, quer dizer, você vai estar sentado num conselho onde tem 3 pessoas representando 5 mil e você, junto com outros 3 representando coisa de quantos brasileiros tem? Isso aí foi debatido na conferência, na segunda conferência no Rio de Janeiro, qual sistema a ser adotado, se seria o mesmo sistema do Congresso ou o sistema do Senado. Então foi decidido que o sistema do Senado, porque daria a mesma voz para o local onde tem poucos, igual aonde tem muitos, para que não haja diferença em regiões onde a comunidade é pequena para onde a comunidade é imensa, como no caso dos Estados Unidos, que ultrapassa 1 milhão. Então, assim, o pessoal do Japão ou de qualquer outro lugar vai ter a mesma voz. Mas porque... Isso traz um equilíbrio, né? Para que, apesar que os problemas às vezes são diferentes, mas traz um maior equilíbrio. Mas o problema não é maior onde tem mais gente? O problema é maior, mas a maneira de buscar a solução é quase que a mesma, né? Vai ser através de negociações com o governo, os programas a ser criados vão servir para todos, né? A única coisa que vai fazer é com que os candidatos de regiões maiores, eles com certeza vão ter que ser mais habilidosos para criar mais alianças com a comunidade e junto aos consulados, para que possa desenvolver melhor o seu trabalho. O que você achou em si, a gente vai terminando aqui, o que você achou em si da corrida para esse cargo, dos que entraram e saíram, dos debates, o que você viu nisso? Olha, eu achei interessante porque são muitas pessoas preocupadas com a comunidade brasileira e isso mostrou o interesse que as pessoas têm
de querer buscar uma comunidade mais organizada e criar uma sociedade mais justa. Então isso foi muito bonito. Eu demorei a entrar, eu creio que foi um dos últimos a entrar nessa campanha, mas graças a Deus... Os últimos serão os primeiros, então, um resultado positivo, né? Olha, foi muito interessante, foi muito... Eu achei interessante os debates, se a gente poder sentar com pessoas de outros estados, inclusive, queria até agradecer o Edilson Paiva, que organizou os debates interessantes, onde a gente pôde conhecer pessoas de outros estados que estão fazendo coisas interessantes. E ver também. como eles pensam, né? Então, foi muito interessante, para mim foi muito rico, porque eu pude conhecer melhor as pessoas, porque é no debate, na campanha, que você conhece o oponente, né? Então foi muito interessante. Graças a Deus correu tudo bem. E você conhece os outros que foram eleitos? A Esther Sanches, você conhece? A Esther, o pastor Silair? Eu tive a oportunidade de conhecer a Esther em Canere, que também é na conferência no Brasil. O pastor Silair, por coincidência, viemos da